Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma videoaula, pessoal, a respeito da FD ICMS, que é mais uma obrigação acessória existente para o cumprimento do recolhimento do ICMS, tá? Dentro dos estados. A FD ICMS, pessoal, ela veio substituir o livro fiscal de entrada e saída exigidos pelas unidades federadas, pelos estados, tá? Antes da escrituração contábil, antes da escrituração fiscal digital do ICMS e IPI, as empresas elas faziam os registros das notas fiscais dentro dos seus sistemas, né, contábeis, seus sistemas fiscais, e aí imprimia mensalmente um livro, tá? Aliás, 3 livros, na verdade, 4 livros, vamos falar assim, tá? Que eram quais os livros? Livros de entrada, que registrava todas as notas fiscais de entrada da empresa, mesmo sendo energia elétrica, telefone, tá? Tudo isso tem que ser registrado nas entradas. E também o livro de saída, que constava aí as notas fiscais de saída, tá? Venda de mercadoria, remessa de mercadoria em bonificação, brindes, né? Devoluções, qualquer coisa nesse sentido. Tínhamos também o livro de apuração de ICMS, né? Que nada mais é do que nós vimos lá no planejamento tributário, lá no ICMS, né? Então, pega-se o crédito levantado pelas entradas, o débito levantado pelas saídas e fazer a apuração, né? Se você tinha um saldo a recolher, né? Ou se você tinha um saldo de ICMS a recuperar para o próximo mês, né? Lembrando que o ICMS ele é mensal, né? E depois, no final do ano, tinha aí o livro de registro de inventário, né? Em que você preenchia, imprimia esse livro com registro de todas as mercadorias que você possuía em estoque na virada do exercício, tá? Esses livros, eles tinham que ser autenticados pelas secretarias das fazendas dos estados. Então, imprimia-se esse conjunto de livros, apuração, ICMS, livro de entrada, livro de saída, livro de inventário, né? Um livro, então, anual. Você preenchia esse livro e levava até, encadernava em capa dura, assinado pelo contador, pelo dono da empresa, e você levava à Secretaria da Fazenda do Estado para poder eles autenticar. Era uma perfuração que era feita no livro, tá? Era autenticado esses livros, ou seja, o fisco autenticou o seu livro fiscal e ficava guardado no escritório à disposição, na empresa à disposição da fiscalização pelo prazo aí de 5 anos, né? Depois teve uma pequena evolução dentro dessa questão dos livros fiscais, que foi a não exigência mais de levar esse livro até o estado para poder ele ser autenticado. Você já conseguia fazer essa autenticação pelo próprio site da Secretaria da Fazenda do Estado. O contador tinha uma senha, ele acessava essa senha, essa base de dados, e lá ele mesmo fazia o registro, né? Somava o total das notas de entrada no ano, da saída, os valores de apuração, só preenchia-se o documento, transmitia para a Secretaria da Fazenda do Estado, imprimia um recibo, né, de autenticação, e esse recibo de autenticação você colocava nos livros fiscais, tá? Aí surgiu o famoso SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Já falei para vocês aqui, o SPED veio para trazer o fisco bem mais próximo do contribuinte, tá? Mas muito mais próximo do contribuinte. Por quê? Porque essas informações elas são agora de forma digital, de forma eletrônica, tá? Transmitida eletronicamente para os governos estaduais. Então, surgiu o SPED, e um dos braços do SPED é a escrituração fiscal digital do ICMS IPI, tá? No qual você transmite ao estado, aos estados, né, essa escrituração fiscal obrigatória às empresas do regime normal de apuração do ICMS, né? Então as empresas do Simples não transmitem o SPED, ICMS, tá? A não ser que ela ultrapasse aquele limite de 3.600.000 no estado de Goiás, por exemplo, que mesmo ficando optante pelo Simples, né, porque não atingiu o limite de 4.800,
mas como ela ultrapassou os 3.600 para fins do ICMS, ela tem que recolher o ICMS à parte dentro do estado, então transmite sim o SPED fiscal, porque para o estado de Goiás ela já não é considerada mais optante pelo Simples, né? Então tem esse detalhe. Mas as empresas optantes pelo lucro real, lucro presumido, contribuintes do ICMS, tem que transmitir a extração fiscal digital. Então o comerciante, o industrial, o prestador de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, né, de transporte de cargas, de passageiros, o serviço de comunicação, né, então aqueles contribuintes do ICMS são obrigados a transmitir a FD ICMS mensal para o governo do estado de Goiás e nas outras unidades federadas a mesma coisa, tá? Cada estado tem a sua FD. Transmite-se essa obrigação acessória, apura-se ali o valor do ICMS, né? E a guia para recolhimento. O SPED no estado de Goiás, tá? Vou falar do estado de Goiás, ele tem que ser transmitido até o dia 15 do mês seguinte, tá? Então, diferente da DCTF que eu falei que até o segundo mês subsequente ao fato gerador, aqui não. Estou transmitindo o SPED de janeiro de 2020, qual o prazo que eu tenho que transmitir? 15 de fevereiro de 2020. Tenho que transmitir o SPED em 2 de fevereiro de 2020, da competência 2 está 15 de março de 2020. Então, tem esse prazo, tá? Para poder você transmitir o SPED, tá bom? A transmissão é dada através de certificação digital, né? Então todas essas transmissões eletrônicas exigem a certificação digital. Então, pessoal, o SPED, da mesma forma, se não transmitido dentro do prazo, gera uma multa, tá? Eu tenho até aqui uma notícia para vocês, já acontecida, né? Essa notícia, mas era uma notícia aqui que o estado de Goiás, que as empresas que não entregaram a FD vão ser autuadas, né? Foram autuadas, estão sendo autuadas, né? Essa notícia já é antiga. No que diz respeito à autuação. Então aqui ele fala das omissões, que vai falar em 2012, 2000. E aqui, ó, que a multa poderia chegar a 2.977,48. As multas do estado geralmente são muito pesadas, tá, pessoal? Então, bastante cuidado com os prazos de entregas do SPED, tá bom? O SPED, você tem um site específico, tá? Esse site aqui, pessoal, sped.rfb.gov.br, e nele você tem todo o braço do SPED, tá? Então nós temos o conhecimento de transporte eletrônico, extração contábil digital, extração contábil fiscal, FD contribuições, que aqui é pessoal do lucro presumido e lucro real, ó, tá? Depois vamos verificar essa aqui nas próximas aulas. FD ICMS IPI, tá? FD RIM, PI financeiro, E-social, a nota fiscal de consumidor eletrônico, a nota fiscal eletrônica, a nota de serviços eletrônica que eles estão criando, tá? Então tem todas essas obrigações acessórias dentro do braço do SPED. E aqui embaixo nós temos os validadores para download, tá vendo? E nós temos aqui o validador da FD ICMS IPI. Se você clicar aqui, ele vai permitir que você faça a baixa, tá? Para o Windows ou Linux, se não for o seu sistema operacional, faz a baixa para poder executar, tá bom? Por que caiu no site da Receita Federal? Porque o SPED é criação da Receita Federal do Brasil em conjunto com os demais entes federados, tá bom? Eu já tinha baixado aqui, pessoal, já para adiantar a questão. Você baixa, esse programinha vai ser instalado no seu computador, FD ICMS IPI, e aqui eu tô com ele aqui já aberto, tá? Esse é o sistema SPED, tá? O sistema FD ICMS IPI, o sistema público de escrituração digital. Aqui, pessoal, eu quero deixar uma observação para vocês. De qual que é a observação. O SPED, ele é um arquivo, vamos dizer assim. Você faz o registro contábil, né, dos lançamentos na escrita fiscal lá, das notas de entrada, das notas de saída, né, do registro de inventário, toda aquela situação. Esses sistemas contábeis, eles vão gerar um arquivo, tá, para entrega da FD ICMS, é um arquivo TXT, formato TXT, tá? E aí você pega esse arquivo, vem aqui em escrituração fiscal, tá? Nova escrituração, aí você tem aqui, ó, importar.
tá? Ele vai abrir aqui seu computador para você buscar um arquivo para importar. Eu não tenho nenhum arquivo aqui porque nós não temos uma empresa na prática, tá, de registro, mas é aqui que ele abre para vocês, tá? Então você clica em importa e ele já vai importar toda a escrituração fiscal aqui para vocês, baseado no que vocês lançaram no sistema contábil, no sistema de escrita fiscal de vocês, dentro do escritório de contabilidade ou dentro da empresa no qual vocês trabalham ou vão auxiliar, tá? Um outro detalhe, pessoal, é porque o SPED, ele veio, o ICMS-PI, ele veio trazer um controle muito grande do fisco. Pessoal, na hora de lançar uma nota, hoje de forma eletrônica vem tudo já pronto, mas antigamente nós tínhamos que digitar uma a uma. Você tem que lançar todos os produtos de uma nota fiscal. Então, imagina um supermercado que durante um mês faz inúmeras compras com nota fiscal, inúmeras vendas, tá? Então todas essas entradas de mercadoria, todos os códigos são lançados, todos os produtos são lançados. Eles querem saber a quantidade, a unidade que está sendo vendida aquele produto, o valor que foi vendido aquele produto, o valor que foi dado entrada daquele produto, item a item, produto por produto, tá? Tudo isso é jogado aqui dentro do SPED e passado para os estados. Então eu falei que antigamente, lembra que o inventário era feito no final do ano, né? Muitas das vezes vocês até já viram uma expressão assim, empresa fechada para balanço. Não sei se vocês já viram essa expressão. Não é que a empresa estava fechada para balanço patrimonial ou coisa nesse sentido. O balanço que o pessoal falava, ou até hoje fala, né? Talvez até as empresas do Simples, é para contagem de estoque, né? Então você fechava a empresa realmente, para quê? Para contar o seu estoque. E aí você fazia o levantamento do seu estoque, registrava ali no papel, muitas vezes era no papel, gente, e mandava para o escritório de contabilidade para que ele pegasse e lançasse aquilo, digitasse aquilo dentro do sistema. Agora imagina o escritório de contabilidade receber um papel com os dados ali do estoque daquele cliente, né, para poder passar transmitir pro estado, registrar no livro de inventário, imprimir, encadernar e levar assinatura para poder autenticar. Olha o trabalho que se dava. Hoje, com sistemas informatizados, todo esse estoque ele vem alimentado. Só que detalhe, anteriormente o estado então esperava o ano inteiro para poder saber a movimentação daquele estoque, né? Hoje, pessoal, com o FD ICMS-PI, o estado ele já tem, e a Receita Federal, ele já tem informação do seu estoque mensalmente, tá? Mensalmente ele já tem informação do seu estoque, ele já está sabendo se você está comprando muito ou não. Vai fazer um punhado de análise de fiscalização com base nessa questão do cadastro dos produtos, tá? No inventário, que estou falando nesse sentido. O SPED, pessoal, ele é criado pela legislação em blocos, tá? Nós temos vários blocos, bloco K, bloco A, tem vários tipos de bloco. Eu vou mandar essa semana no SEI para vocês os blocos, os principais blocos utilizados dentro da FD ICMS para título de conhecimento de vocês, tá? Que tem esses blocos então para preencher dentro da FD. Como eu disse, os sistemas informatizados, o pessoal da área da informática, do TI, eles já cuidam de toda essa parametrização dentro do sistema, para você somente ir alimentando e importar o arquivo aqui dentro. Mas você, como profissional de contabilidade, como contador, você tem que saber analisar que bloco que é cada um daqueles, né, o significado e a importância de cada um daqueles blocos dentro da FD ICMS-PI, tá bom? Como nós não temos nenhum arquivo TXT aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês têm a opção então manualmente de cadastrar um contribuinte, tá? Você vem aqui então nessa opção, ó, contribuinte, cadastro de contribuinte, tá? Você vai preencher o nome, CNPJ, tá? Unidade federada que está pertencente àquele seu contribuinte, tá? Então vamos colocar aqui que é o estado de Goiás, né? O código do município daquele estado, né? Nós vamos buscar aqui o município de
de mineiros. Vamos lá aqui, ó. Mineiros, né? Joga uma inscrição estadual, né? O indicador da atividade aqui, ó, é industrial, equiparado, é outros, né? Vamos colocar como comércio, então é outros, né? Joga a inscrição estadual, joga o nome do CNPJ. Onde tiver um erro, ele vai aparecer Czinho, tá? Inscrição municipal, Suframa, que é aquele pessoal da Zona Franca de Manaus, que quando tem as empresas da Zona Franca de Manaus, você preenche, tá? Então é uma questão cadastral aqui mesmo do contribuinte, tá? Nós temos aqui a questão das tabelas, nós temos aqui a própria escrituração fiscal, como eu disse, você vem em nova, importar, né? Para você começar a trabalhar. Eu já tinha criado aqui um contribuinte, pessoal. Vamos abrir aqui um cadastro. Pela mesma empresa que eu estou trabalhando, a Pechincha Sociedade, tá? Eu vou abrir o cadastro aqui só para vocês verem, ó, as informações que eu coloquei, né? A Pechincha Sociedade Goiás Mineiros, né? Tem todas as informações aqui, São Municipal, não é Suframa, né? É um comércio. Salvei meus dados, tá? E aqui você tem outras informações, ó, não fantasia, que eu não preenchi, mas você tem que fazer o preenchimento. Unidade federada, contabilista responsável pela empresa, tá? Você faz essas transmissões, ó. A tabela aqui, ó, unidade de medida, ó, quilo, por exemplo. Itens do produto, ó. Arroz tio mel, inventei um produto aqui, tá, pessoal? Então vocês têm as informações aqui, ó. Natureza da operação, né? Eu coloquei aqui, ó, venda de mercadoria tributado. Então você tem todas essas informações aqui. Lembrando para vocês, igual eu disse, isso aqui você já preenche lá no seu livro, lá no seu sistema, dentro da contabilidade, tá? Dentro da escrita fiscal. Lembrando, todos esses registros são baseados em códigos chamados CFOPs. São os códigos fiscais de operações, né, de prestações. Vocês lembram lá, né? Eu já comentei sobre o CFOP com vocês. Quando é uma entrada de mercadoria, nós iniciamos com o CFOP 1 ou 2. Tá? Em regra geral, 1 ou 2. 1 para entrada de mercadorias dentro do estado e 2 para entrada de mercadoria fora do estado. Aí nós temos, por exemplo, 102, compra de mercadorias tributadas ou isentas, né? 2.403, compra de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, né? 5.102, aí na venda é o inverso. 5 para vendas dentro do estado, 6 para vendas fora do estado. Então, 5.102, venda de mercadoria tributada, mercadoria isenta. 6.102 é a venda de mercadoria tributada isenta, mas fora do estado. 5.101 é a venda de produtos industrializados, a indústria utiliza esse 5.101. Tem uma tabela de CFOPs, existe um código, tá? Para cada operação que uma empresa for fazer, existe um código para ser colocado. Devolução de mercadoria, 1.202, 5.202, 1.411, 5.411. Até mesmo exportação, tem o código para exportação de CFOP, tá? Então eu vou passar também essa tabela para vocês, a título de conhecimento, que vocês saibam que cada operação, cada registro de nota fiscal, ele deve ser seguido de um código de operação, de um CFOP, tá? E esse CFOP, ele identifica se a mercadoria é uma entrada ou uma saída, tá? Existe também os chamados CSTs, tá? Que são os códigos de tributação. Cada produto tem cada código tem especificidade. Por exemplo, 000, o que é CST? É um CST que indica que a mercadoria foi tributada integralmente, ou seja, o valor dela inteirinho foi tributado. O 020 significa redução na base de cálculo. Lembra lá na aula de planejamento tributário que eu dei o exemplo daquela redução de base de cálculo? Então, se um produto, por exemplo, tem redução na base de cálculo na legislação, você vai usar o CST 020, né? Ou CST 040, que são mercadorias isentas, né? Por exemplo, ovo, preservativos, usa esse CST 040. Ou 060, que é mercadoria substituição tributária, né? As mercadorias são substituição tributária, são identificadas por CST 060. Então, observem, pessoal, o tanto que é complexo essa questão do cadastro de produtos, tá?
Então, o empresário ele tem que estar ciente da importância do cadastro do produto corretamente. Porque qualquer cadastro que você fizer de forma errada, cadastro é cadastro, pessoal, o sistema vai buscar o cadastro. Então, qualquer cadastro que fizer de forma errada, vai dar problema para você. Imagina você está colocando, por exemplo, lembra que eu falei que a mercadoria é substituição tributária, você já compra a mercadoria, está pagando ICMS pela entrada. Na venda você já não paga mais ICMS. Aí você cadastra no seu supermercado um refrigerante, por exemplo, com CST 00, tributado integralmente, ao invés de colocar 0,60. O sistema vai tributar. Quando você importar para o SPED, ele vai vir como tributado integralmente, sabe? Então a importância também do pessoal da área de escrita fiscal, dentro dos escritórios de contabilidade, dentro das empresas, né, sob orientação de um contador, de um profissional contábil, de se fazer o filtro, a análise desses produtos, tá? Então sempre a importância do cadastro de produto, tá bom? Eu já tinha criado aqui uma escrituração fiscal, vou abrir uma escrituração fiscal aqui só para vocês verem, ó, a Pechincha Sociedade. Só para vocês entenderem, ó, aqui nós temos os dados da escrituração fiscal, né? A Pechincha, o CNPJ, uma inscrição estadual que eu coloquei, o período que eu tô apurando, ó, janeiro de 2020, tá? É um arquivo original, não é uma retificação, né? Os relatórios fiscais aqui, ó, vocês têm os documentos, tá? De entrada e de saída, eu preenchi aqui, ó, só para vocês verem. Vocês marcam aqui, ó, a opção exibir detalhes. Então nós temos, ó, eu coloquei uma data de emissão desse produto dia 5 de janeiro, dia 6 foi a data da saída, o número do documento fiscal, o modelo, né? Então na saída eu não coloquei nada aqui de informação, mas na entrada você vem exibir detalhes. Eu coloquei aqui, ó, nota fiscal 56693, nota fiscal 569, tá? No valor de R$3.000, uma alíquota de 7%, CFOP 102, ou seja, uma entrada, né? Uma entrada dentro do estado de uma mercadoria tributada, uma alíquota de 7%, CFOP de entrada, ou CST 00, tributado integralmente, ou seja, total da minha operação base de cálculo é o mesmo, né? Por isso tributado integralmente. A 7% eu tenho um valor de R$420. Nós estamos aqui, pessoal, nas entradas. Se entrada, isso aqui é o que? É um crédito. Lembra do ICMS a recuperar? Pela entrada você tem um crédito. Isso aqui, pessoal, é só um produto que eu cadastrei. Imagina a quantidade de produtos, a quantidade de informações que vão dentro do SPED, tá? Então a importância de se preencher corretamente o SPED, tá bom? Não lancei nenhuma saída aqui, tá? Então se eu for fazer aqui minha apuração do ICMS de operações próprias, né? O que o sistema me trouxe aqui, ó? Valor total dos créditos por entradas e aquisições de crédito do imposto, R$420, que é aqueles 6.000 lá, 7%, né? Das entradas que eu lancei. Eu não tenho nada de saldo devedor, não tenho nada de ICMS a recolher, porque se eu não tenho nada a vender, ó, o valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte, ó, 420, tá vendo? Se eu tivesse um saldo devedor aqui pela minha saída, por exemplo, de R$500, eu não teria um saldo credor, teria um ICMS a recolher. R$500 pela saída menos 420 pela entrada, eu teria ainda que pagar R$80 de ICMS, tá? Então, para você ver que o sistema, ele já faz essa apuração para você. Lógico, todo esse registro ele é feito, repito, dentro do sistema contábil da empresa, dentro da escrita fiscal, corretamente com o cadastro de produtos, com os CFOPs, né, registrados. Aí você vem na escrituração fiscal, importa esse arquivo e aí ele alimenta todo esse campo da escrituração fiscal digital, tá? Nós temos aqui, ó, o inventário físico, tá vendo, ó? Totais do inventário, quando tem um inventário, né? Final de ano é feito aí. Os estoques, produtos de estoque, tem todas essas informações, tá, pessoal? Ó, se for substituição tributária, se for o DIFAL, olha aqui o DIFAL, ó, pessoal, apuração do CMS do DIFAL. Você vai e faz o preenchimento do DIFAL, tá? Então tem todas essas questões importantes para se tratar dentro do
dentro do ICMS FD, tá? Dentro da FD ICMS. Vamos supor se fosse IPI, tá vendo? Nós tinha consolidação do IPI. Então tem todas essas informações dentro do SPED. Eu quero que vocês guardem, pessoal. Isso aqui é prática, tá? Dentro de uma escrita fiscal, tá? Nós não temos aqui uma empresa para poder trazer esse arquivo, até porque são dados sigilosos, né, pessoal? Existe uma coisa dentro da área fiscal que se chama sigilo fiscal. Não é qualquer um que pode ter essa informação. O contador, óbvio, tem, porque ele é um responsável técnico por isso, né? Você não pode sair, por exemplo, por aí falando da questão fiscal. Tem um sigilo fiscal a ser respeitado pelas empresas ou pessoa física também, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que existe o programa, vocês sabem o que é o programa, tem as fichas de preenchimento, né? Os blocos de preenchimento, e que isso é usado para apuração do ICMS e também para a questão de um controle mais rígido e mais célere do Estado para evitar a sonegação tributária, tá? Se você vier aqui no campo escrituração, pessoal, ó, nós temos as aberturas dos blocos, abertura do bloco 0, tá vendo? O bloco 0, o que é o bloco 0 dentro do SPED? São as informações cadastrais do contribuinte, tá? Ó, documentos fiscais de entrada e saída, ó, nota fiscal avulso, aqui, ó, fiz um registro de uma nota aqui, ó, aquela nota que eu lancei, ó, chave de acesso, que eu criei uma chave de acesso aleatória que nem é válida, a entrada do produto, a saída, tá vendo? O valor, R$3.000, eles perguntam até o tipo, pessoal, ó, aqui, ó, você clica 2 vezes, ele traz, ó, qual é a situação do documento, tá vendo, ó, regular, irregular, cancelado, tá vendo? Você traz a documentação aqui, emitente, foi terceiros, é uma emissão própria, você faz a informação, foi terceiro porque é de entrada, número do documento, a série eletrônica, tá vendo, ó, o tipo do pagamento, ó, foi à vista, foi a prazo, até isso tem o controle do Estado, ó, tipo do frete, tá vendo, ó, foi por conta do remetente, foi por conta do destinatário, já tem toda a informação, tá vendo, ó, por conta de terceiro. A chave de acesso, pessoal, toda nota eletrônica existe uma numeração. E essa numeração não é aleatória, ela é como se fosse um código de barra. Dentro dessa numeração aqui, ó, tem que constar o número da nota. Dentro dessa numeração tem que constar o valor. Aliás, o início dele identifica o estado. Tem toda uma codificação dentro dessa chave de acesso, tá? A base de cálculo do ICMS aqui, ó, eu coloquei um valor de 3.000, total do documento 3.000. Eu tinha um valor de ICMS então de R$210, considerando uma alíquota aí de 7% do ICMS, tá? Então só para vocês terem a ideia aqui, ó, eu cadastrei uma nota fiscal com um produto apenas, tá? Então tem aqui o produto que foi cadastrado, ó, foi um arroz, tá vendo, ó? Foi o arroz que foi cadastrado, esse produto é o arroz, ele é nacional, tá? Você tem aqui, ó, ele é nacional ou não é nacional? É compra para comercialização, é para industrialização, o que que é? Coloquei que é para revenda, comercialização, né? Uma quantidade, R$3.000, né? Só um exemplo, ó, 7%, R$3.000, 210 valor de ICMS nas entradas, tá vendo? Então tem toda essa informação que você coloca. Item a item, é o chamado registro C170. O que eu falo? Os blocos, tá? E nós temos os registros. Bloco C, registro C170, registro C110. São vários tipos de registro que nós temos, tá? Tudo de forma eletrônica, tá? Vamos supor que tivesse aqui, ó, o registro dos livros fiscais, ó, nota de consumidor, nota fiscal de transporte, energia elétrica, tá vendo? Você faz o preenchimento. Nota fiscal de produtor, ó, nota fiscal de venda ao consumidor, se tivesse aqui você fazer o lançamento, ou importava, né, óbvio, o sistema já importava. Então tudo isso aqui, pessoal, é o sistema de escrituração dentro da FD-ICMS. Vejam o quanto de informação o Estado e a Receita Federal têm mensalmente das empresas do regime normal a título do ICMS e do IPI para fins de apuração, tá? Então tem todas essas informações. Como eu disse, isso aqui já vem automaticamente preenchido pelo sistema contábil dentro da escrita fiscal através de um arquivo salvo, certo? Mas lá na escrita fiscal todos os lançamentos devem ser feitos, tá?
item a item dentro de uma nota fiscal com toda a codificação correta. Como eu disse, qualquer codificação errada, qualquer cadastro errado de alíquota, de CST, vai gerar um transtorno muito grande para o seu cliente, tá bom? Então a importância sempre de um cadastro correto dos produtos. O cadastro correto dos produtos é certeza de uma apuração correta do ICMS, tá? Para finalizar, pessoal, só para demonstrar para vocês aqui, dentro do SPED, aí nós temos esse certinho que é a verificação de pendências, né? Você vai começar a verificar as pendências, ó. O arquivo contém erro, corrija-os e valide novamente, tá? Então, tem erro, eu não consigo transmitir, óbvio, eu tenho que corrigir esses erros, tá? Então você dá um OK, ele traz a informação aqui. Lá em cima nós temos a mensagem de erro, tá vendo? O campinho erro. Você marca o campinho erro e manda exibir, tá? Ele vai exibir qual mensagem de erro que é para vocês. E traz aqui, ó. Qual que é o erro que ele deu aqui, ó? Ele deu o erro da questão do registro de chave aqui, ó, por exemplo, ó, falando que a chave está inválida. Óbvio, se eu clicar nesse azul, ele traz lá o campo que está o erro, ó, o campo da chave. Óbvio que eu inventei a chave aqui, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: marcou lá o erro, deu erro, marcou aquela opção erro e deu OK, ele traz para vocês onde está o erro. Você clica no item azul, ele traz e marca para você em vermelho onde está o erro, para que você faça a correção desse problema, tá bom? Para depois conseguir transmitir essa escrituração fiscal digital, tá? Você vem, faz aqui a geração do arquivo para entrega primeiramente, tá? Falando de escrituração porque tem um erro lá. Eu venho, dou OK aqui. Tem que resolver os problemas das pendências, né? Eu venho e faço a geração do arquivo para entrega. Depois que eu faço a geração do arquivo para entrega, eu venho transmitir a escrituração fiscal, né? Vai ter aqui o arquivo, e aí você dá um OK e ele começa a fazer a transmissão buscando aí o certificado digital. Da mesma forma, nós temos aqui a cópia de segurança, tá? Que você pode pegar, gerar a cópia de segurança da sua declaração, escolhe onde você vai querer salvar, salva, né? E aí ele faz vou colocar aqui só para... E aí ele faz ele salva a escrituração fiscal para você, tá? Óbvio, depois de corrigir a questão da pendência, tá? Você faz salva e depois faz a transmissão da escrituração. Nós temos inclusive também as tabelas que geralmente são atualizadas automaticamente pelo sistema, tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é isso. Isso é o SPED ICMS FD, tá? Como eu disse, é na prática que você vai pegando ali as análises, mas eu quero que vocês entendam pelo menos a noção do que é o programa, para que ele serve, o prazo de transmissão, as penalidades que são aplicadas por obrigação acessória, né? Já falei para vocês, a obrigação acessória não cumprida, ele converte numa penalidade, e a importância do cadastro correto dos produtos, tá? Para a transmissão da FD e, consequentemente, o recolhimento do ICMS do IPI, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? Gostaria de agradecer a todos. Vejam essa videoaula. Quem está no escritório de contabilidade também já mexa com essa questão da FD ICMS IPI, já está mais adaptado a essa situação, né? Conhecimento dessa situação, dessa obrigação acessória. Mas quem não trabalha, pelo menos já tem o conhecimento do que é a obrigação acessória, que é o SPED, onde que baixa o programa, como que executa, a importância dos blocos, que eu vou passar para vocês lá, como eu disse, vou colocar no SEI, os blocos, a tabela de CFOPs, vou colocar a tabela de CFOPs lá também, a título de conhecimento, a tabela de CST também, tá? Para que vocês tenham conhecimento dessas informações que envolvem o ICMS, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima sexta-feira.